Olá! No mundo onde os desastres ambientais são infelizmente cada vez mais frequentes, surge uma pergunta fundamental: como é que a logística e a tecnologia podem de fato salvar vidas? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo num trabalho acadêmico que busca responder exatamente a essa questão. O título dele é Estratégias Tecnológicas e Multidisciplinares para a Logística de Transporte em Cenários de Desastres Ambientais em Rondônia. Bom, este trabalho é um projeto de intervenção apresentado como conclusão de curso por Jonatas Luiz da Silva Sales. Ele foi desenvolvido na especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, um curso da renomada Universidade Federal de Juiz de Fora. O trabalho foi concluído recentemente e teve a orientação do professor Fernando Guilhom de Castro, sabe? Isso mostra bem o compromisso da universidade em formar profissionais prontos para enfrentar os desafios reais da nossa sociedade. Para a gente explorar bem essa pesquisa, nosso roteiro vai ter 5 pontos principais. A gente começa entendendo o porquê dele ser um destaque acadêmico, depois vamos direto para o desafio logístico em Rondônia, conhecer os objetivos do projeto, detalhar as estratégias propostas e, por fim, analisar o impacto e a relevância de tudo isso. Vamos lá? Então, começando pelo começo, este trabalho é um ótimo exemplo de como a pesquisa acadêmica, quando é bem direcionada, pode criar soluções práticas e inovadoras para problemas bem complexos que afetam diretamente a vida das pessoas. O foco do projeto é o estado de Rondônia, um lugar com uma extensão territorial imensa, muitos rios, muita floresta. Tudo isso impõe barreiras gigantescas. E aí, em situações de desastres ambientais, a logística de transporte se torna um fator, nossa, absolutamente crítico para salvar vidas. Certo, vamos aprofundar um pouco. A pergunta central, aquela que guia toda a investigação, é esta aqui. Como é que dá para otimizar a logística de transporte durante a resposta a desastres em Rondônia? É uma questão que busca soluções para superar as barreiras de geografia, de clima e de infraestrutura que existem por lá. E veja bem, isso não é um problema teórico, não. O estudo de caso que serve de base para a pesquisa é bem real. A enchente do Rio Machado, lá em Ji-Paraná, que aconteceu em 2023. Esse evento, que forçou a evacuação de várias famílias, acabou expondo as fragilidades e as lacunas do sistema de resposta, mostrando como o tema é urgente. E para a gente ter uma dimensão do problema, é só olhar esses dados. Com base em informações da própria Defesa Civil de Rondônia, o projeto identificou uma lacuna crítica. Pensem só, apenas 10% dos drones que seriam necessários estão de fato disponíveis. E tecnologia de rastreamento, só 20%. Isso ilustra de uma forma muito clara a diferença gritante entre o que é preciso e o que se tem para trabalhar. Mas diante desse cenário, o projeto não fica só apontando os problemas, não. Ele vai além e propõe uma abordagem bem sistemática, bem rigorosa, para encontrar e implementar soluções que sejam viáveis. O objetivo geral é bem claro: analisar o cenário e propor soluções que sejam práticas e inovadoras. A meta, então, é otimizar a logística de transporte, integrando tecnologias emergentes e, um ponto crucial, fortalecendo a colaboração entre as diferentes instituições que atuam nessas horas. E para conseguir alcançar esse grande objetivo, o autor dividiu a tarefa em etapas menores, mais focadas, como mapear os desafios de desastres que já aconteceram, identificar as dificuldades operacionais mais específicas, analisar o histórico de falhas para aprender com o passado e, claro, avaliar a capacidade de resposta que os órgãos têm hoje. Agora, vamos para a parte das soluções. A proposta do projeto se apoia em 2 pilares que são fundamentais. Primeiro, o uso inteligente da tecnologia e, segundo, a articulação de uma colaboração institucional bem forte. Esse fluxo de trabalho aqui mostra como a intervenção foi pensada de uma forma bem lógica, sequencial. Começa com a identificação dos desafios, aí avança para o mapeamento das áreas de risco, propõe as tecnologias, capacita as equipes para usar essas tecnologias, implementa as soluções e, no final, avalia os resultados. Tudo para garantir uma melhoria contínua. Então, na prática, o que isso significa? O projeto sugere o uso de drones para fazer um mapeamento aéreo rápido, sabe? Aplicativos de rastreamento para saber onde estão os recursos e as equipes em tempo real, e mapas interativos para ter uma coordenação centralizada. E, tão importante quanto, é fortalecer a parceria entre Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e as Secretarias de Meio Ambiente. Estamos chegando na parte final da nossa análise, e agora vamos focar no que realmente importa. Qual o impacto potencial desse trabalho? E por que ele é tão relevante?
E olha, os resultados que se esperam são impressionantes. O projeto estima um impacto tecnológico de 90%, ou seja, uma modernização profunda. O impacto social é projetado em 85%, o que se traduz diretamente em comunidades mais seguras, numa resposta a desastres mais humana. E ainda tem um impacto econômico de 70%, otimizando recursos e reduzindo perdas que costumam ser bem grandes. Essa citação, tirada do próprio trabalho, resume perfeitamente a essência de tudo. O objetivo final é criar um sistema de resposta que seja mais ágil, mais eficaz e que consiga minimizar o sofrimento humano e os prejuízos que os desastres ambientais causam, protegendo a população e o patrimônio de Rondônia. Resumindo, este projeto de intervenção é uma contribuição acadêmica de altíssima qualidade. Ele não só faz um diagnóstico de um problema complexo, mas oferece um verdadeiro roteiro, prático, inovador e muito bem fundamentado para aprimorar a gestão de desastres e, no fim das contas, salvar vidas em Rondônia. É importante a gente informar que este conteúdo é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico original e foi desenvolvida com o suporte de inteligência artificial para ajudar na divulgação científica. Se essa análise de um trabalho tão relevante trouxe algo de valor, fica aqui o nosso convite. Sigam o canal, curtam e, principalmente, compartilhem esse conteúdo. É assim que a gente ajuda a difundir conhecimento de qualidade, um conhecimento que pode inspirar novas e importantes soluções. Muito obrigada!